1 Coríntios capítulo 6. Deixe sua Bíblia aberta aí. Vamos relembrar um pouquinho o que já vimos na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os 4 primeiros capítulos da primeira carta aos Coríntios vão estar falando de divisões na igreja. Um tema, deixa eu fechar a porta aqui, um tema difícil, né? Um tema que a gente tende a se sentir um pouco afligido na alma, né? Divisão, uma coisa ruim, mas existia lá na igreja aos Coríntios, lá no primeiro século, já era um problema para ser tratado na igreja, porque a igreja é o ajuntamento de um monte de pecadores, não é? A gente tem a alegria de podermos saber que somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Mas o pecado está ali, né? Trabalhando, incomodando, afligindo. E havia uma dificuldade importante na igreja de Corinto, e uma delas é essa, ou dificuldades haviam, e uma delas era essa, as divisões. Os 4 primeiros capítulos vão trabalhar com essa ideia, pequenas facções, cada um puxando sardinha para o seu líder. Eles diziam que uns eram de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo, enfim, estavam querendo encontrar uma forma de subjugar os outros. Vimos ali também na sequência que a sabedoria humana ela foi desejada, foi abraçada no lugar da sabedoria de Deus. O orgulho, então, era uma marca que distinguia aquelas pessoas daquela igreja, e isso não era bom para eles como igreja, não era bom para o testemunho de Cristo naquela comunidade. Eles eram presunçosos. E nessa presunção, os coríntios começaram a atacar o apóstolo Paulo e a mensagem que o apóstolo Paulo pregava, porque eles estavam abraçando de uma tal forma a sabedoria humana, que a mensagem de eu sou pecador e Deus mandou Jesus morrer na cruz por pecadores era simples demais, era banal demais, e começaram a atacar o apostolado de Paulo, a pessoa de Paulo e a mensagem da cruz que Paulo anunciava. E Paulo repreende, ainda que pacientemente, ele repreende aquelas pessoas, sendo que no final do capítulo 4 ele vai exortá-las a prestarem muito atenção a tudo o que ele vem dizendo, porque ele não gostaria de precisar usar a vara com eles. Vemos isso no verso 21 do capítulo 4. Mas enquanto os coríntios estão se dividindo por causa de preferências humanas, vaidades, orgulho, eles não estavam nada dispostos a se separar de alguém que estava persistindo no pecado no meio da igreja. Estavam convivendo com o pecado com uma naturalidade terrível, pecado que até mesmo os pagãos ali da comunidade imediata não suportavam aquilo, se viam ofendidos, e a igreja estava convivendo com naturalidade com o pecado de uma pessoa que era público e era da igreja de Corinto. Então, no capítulo 5, Paulo vai mais uma vez repreender fortemente a igreja por não ter disciplinado este homem que vivia com a esposa de seu pai, que é o caso ali propriamente dito. E ele conclui, o apóstolo Paulo, capítulo 5, afirmando que os crentes eles devem se afastar daqueles que se dizem crentes, mas que as suas práticas são pagãs. E ainda também afirma que eles devem não somente afastar-se dessas pessoas, como essa pessoa deve ser retirada do meio da igreja. E chegamos então nos primeiros 11 versículos do capítulo 6, que por incrível que pareça, nós vamos ver uma nova modalidade de divisão pecaminosa no meio da igreja de Corinto. Aqueles crentes ali estavam buscando a justiça humana, a justiça dos homens para lidar com questões internas, com as suas próprias causas internas dentro da igreja. Então Paulo vai mostrar àqueles crentes que há um caminho maior, há um caminho superior para lidar com essas questões, que não vêm das leis civis, mas vêm do Evangelho. E eu quero convidar os irmãos a lerem comigo o capítulo 6, dos versos 1 a 11, depois vamos orar. Acompanhe na sua Bíblia.
Eu entendo o que o apóstolo Paulo está dizendo no verso 1, à luz dos ensinamentos de Jesus em Mateus 18, versos 15 a 20, e o que já foi dito também do tratamento de disciplina bíblica na igreja em 1 Coríntios 5. Só apenas relembrando, o princípio de Mateus 18, 15 a 20 é que se um irmão tiver uma disputa ou uma ofensa contra um outro irmão, isso deve ser abordado pessoalmente, particularmente, num momento inicial. Se isso não resolver o problema, então uma testemunha deve ser trazida para uma nova confrontação. Se isso não resultar em arrependimento e reconciliação, então o assunto deve ser levado para a igreja, para que a igreja então se posicione. E se a pessoa ainda em questão não der ouvidos à igreja, esse crente rebelde, ele deve ser retirado da comunhão da igreja. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. É com isso em mente que eu acredito que o apóstolo Paulo está, mais uma vez, como já o fez no capítulo 5, é a maneira como ele está abordando este assunto nos primeiros 11 versículos do capítulo 6. Mas parece que os crentes coríntios estão ignorando esse processo, não estão levando o assunto ou tratando questões internas desta forma, e eles estão levando as queixas deles, as acusações deles, as inquietações deles aos tribunais locais, esperando que uma pessoa incrédula, um juiz incrédulo, tratasse os problemas que deveriam ser tratados ali na igreja entre os crentes. E Paulo, mais uma vez, está chocado, ele está entristecido, angustiado com essa abordagem. Então, Paulo vai começar a confrontá-los no verso 2, dizendo: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele já está cutucando aqueles crentes vaidosos com vara curta. Quer dizer, para aqueles que se julgavam sabedores de tudo, orgulhosos no seu conhecimento, Paulo já chega cutucando, dizendo: mas vocês não sabem? Está dando uma mexida na vaidade daquele povo. E a ideia era essa mesmo. Paulo parte do pressuposto que eles sabem o que o Senhor Jesus diz em Mateus 19. Verso 28, Jesus lhes diz: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que o seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, quando o apóstolo Paulo os confronta dizendo: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo, Paulo está, sem dúvida alguma, pressupondo ou assumindo que eles sabem e que essas acusações, essas queixas que estão levando para pessoas descrentes, causas da igreja, são contraditórias com a própria teologia deles, com aquilo que eles... Então, Paulo crê e sabe que eles têm conhecimento. Se os justos julgarão os injustos na segunda vinda, como esse texto nos indica, como é que os crentes coríntios agora estão procurando a justiça dos homens ou um pagão para julgar as causas da igreja? E Paulo, no verso 3, faz uma segunda pergunta, nessa mesma linha. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? E aqui talvez pudéssemos ter mais dificuldades, porque não existe uma declaração explícita na Bíblia, além dessa própria afirmação do apóstolo Paulo, de que os santos julgarão os anjos. No entanto, não é difícil inferir isso. Os santos, nós já vimos que reinarão com Cristo quando ele vier estabelecer seu reino. Quando Cristo julgar o mundo, a Bíblia nos diz que estaremos com ele, participando com ele disso. E os anjos serão julgados. E aqui está a base bíblica para você anotar, se você quiser depois verificar em casa. Então, uma vez que esse julgamento dos anjos ele faz parte do reino ou do reinado de Jesus, e se nós reinaremos com ele, então pressupõe-se que também nós julgaremos os anjos. Sendo assim, diz o apóstolo Paulo em sua indignação diante desse momento, mais uma vez, conflituoso entre o que eles dizem que creem e o que eles são na prática, os crentes de Corinto. Como é possível, então, vocês não poderem resolver questões de vocês dentro da igreja, questões internas, queixas ou dúvidas de vocês, tratarem entre vocês como crentes? Se nós, como salvos do Senhor Jesus, temos esta posição em Cristo, como é que vocês não conseguem lidar com isso internamente?
E Paulo completa a sua queixa no verso 4, dizendo: portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Amados, eu acredito que Paulo tinha em mente o que nós já vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16, que diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu creio que Paulo tem isso em mente quando levanta essa situação, mas vocês que são crentes, que têm a mente de Cristo, escolham entre vocês um crente mais maduro e decidam biblicamente as questões da igreja na igreja. Os que têm a mente espiritual, que podem discernir coisas espirituais. Vocês não podem esperar que uma pessoa com a mente deste mundo possa discernir as coisas espirituais. Ajam como crentes. Perceba a problemática que está sendo trabalhada lá e que eu não pretendo entrar no mérito de como essas coisas são absurdamente comuns em nossos dias, quando delegamos para terceiros fora da convivência da igreja, de forma oficial ou extraoficial, causas que deveríamos tratar biblicamente com a mente de Cristo dentro da igreja. Nem vou entrar nesse mérito aqui hoje. Apenas vamos lidar com a temática que Paulo está abordando, que eu vou fazer uma aplicação diferente daqui a pouco. Então, dado a incapacidade de compreender ou avaliar as coisas espirituais, o julgamento dos descrentes, ele não pode ter a palavra final no que diz respeito às decisões que a igreja precisa tomar, muitas vezes, em questões que nos desafiam internamente. Então, no verso 5, o apóstolo Paulo faz a confrontação final. Pelo menos para este momento aqui. Digo isso para envergonhá-los. A ideia era tirá-los desse trono de vaidade, orgulho e presunção que eles tinham já desde lá de trás, que nós estamos vendo, onde eles estavam minimizando a mensagem do Evangelho em nome de uma mensagem da cultura da época, da sabedoria da época, que projetava, então, as pessoas mais cultas para um status de autoridades, quando a mensagem da cruz estava sendo subjugada a uma condição subalterna, subordinada, e o apóstolo Paulo diz que é o orgulho deles que os levava a esta posição. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, chama dizendo que não tem ninguém entre vocês capaz de decidir biblicamente as questões dentro de vocês. Ele diz: olha, estou falando isso tudo só para envergonhar vocês, para vocês pararem e pensar, acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio? Se julgavam tão sábios, né? Não há ninguém suficientemente sábio para julgar as causas entre irmãos? Eu acredito que esse foi um duro golpe para o orgulho deles. Então, nos versos 6 a 8, nós vemos as diretas consequências dessa atitude que eles já vinham tendo, já estavam tendo, de estar procurando solucionar suas causas desta forma. Os versos 6 a 8 dizem assim: o fato de haver litígio entre vocês já significa que vocês perderam. Já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Como crentes do Senhor Jesus, alcançados pela maior injustiça que pode ter havido na perspectiva humana, foi a que foi feito por Jesus. Jesus poderia, então, morrer injustamente por vocês, mas vocês não podem sofrer nenhum tipo de injustiça porque a vaidade de vocês não permite? Por que vocês não preferem sofrer prejuízo? Só Jesus pôde sofrer todo o prejuízo da minha culpa na cruz. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos
e isso contra os irmãos. Irmãos, o testemunho da igreja de Corinto, na comunidade de Corinto, era bem ruim. Havia uma igreja, haviam pessoas que creram em Jesus naquela igreja. O apóstolo Paulo cria que aqueles crentes poderiam arrepender-se e mudar aquele mau testemunho por um bom testemunho, mas para isso haveria necessidade de uma mudança de mente. E a mudança de mente passaria pelo abandono da vaidade, do orgulho, da presunção, pela renúncia à arrogância e uma total sujeição às verdades evangélicas. O que é a verdade evangélica? Eu sou pecador. E Deus providenciou o perdão através do seu Cordeiro, do seu Filho, entregando o seu Filho pelo meu pecado, porque eu poderia viver umas 10 vidas e não resolveria o problema do meu pecado, mas Deus resolveu de uma vez só, de forma completa e suficiente, mandando Jesus na cruz morrer por mim, pecador completamente incompetente, para resolver o meu problema de eternidade, e Deus resolveu por mim na cruz. É isso o momento que aqueles homens precisavam parar e se render diante desta verdade evangélica. E é aqui que a maioria de nós tropeça. No momento onde nós somos muito relutantes em nos render, onde nós somos muito relutantes para parar e desistir de fazer as coisas em cima de um julgamento meramente autossuficiente, como se eu tivesse todas as respostas, como se eu soubesse fazer todas as perguntas, e como se eu pudesse tomar decisões melhores do que a de Deus, como se eu pudesse controlar todas as coisas porque eu sou bom. Quando o Evangelho ele apresenta, ele desmascara a minha realidade. Eu só não vou mais para o inferno porque Deus resolveu o meu problema de eternidade separada dele, quando ele decidiu amar pecadores, mandando Jesus morrer por mim na cruz. Esse é o momento onde Paulo está tentando conduzir a igreja a voltar a este momento de renúncia e desistência da autossuficiência, da arrogância, da presunção, levando-os a uma renúncia e uma sujeição completa à palavra de Deus e às verdades libertadoras do Evangelho. Sem dúvida, este é um caminho superior. Sem dúvida, esta conduta é coisa de crente. Eu gostei muito quando o Cido, na capela da quinta-feira passada, concluiu lá a sua capela dizendo: isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. Uma pessoa religiosamente bem intencionada, ela não consegue lidar com essas realidades. Perder é algo que eu não quero. Não quero nem empatar. Não são poucas as pessoas que não querem empatar nem na velocidade com que come. Tenta acabar mais rápido a comida porque eu comi mais rápido do que ele. Tem gente que não quer andar na rua e tem uma pessoa andando mais rápido que ele, começa a andar mais rápido, porque ele não pode me passar. Essa necessidade que nós temos de vencer é uma coisa impressionante. Eu me controlo muito quando eu estou correndo pela rua por aí. Porque às vezes vem um cara, eu estou com 54 anos, ele passa um de 25 por mim, está normal, né? Mas o que vem na cabeça? Eu não posso. Vai me passar? Aí tem que disciplinar a nossa mente para não começar a apostar corrida. A gente aposta corrida conjugalmente, eu quero ser melhor que minha mulher, eu quero ser melhor que meu marido. A gente aposta corrida no trabalho, eu tenho que ser melhor do que ele. A gente esquece verdades espirituais gloriosas, como a de Colossenses 3:23. Tudo que eu fizer, que eu faça para Deus e não para homens, é do Senhor que virá a recompensa. Mas a vaidade, o orgulho, a presunção remove de nós as verdades evangélicas que revelam o quanto eu sou pecador e carente, totalmente carente da graça, do amor e da justiça desse Deus Santo. E a nossa presunção e nosso orgulho nos cega loucamente, nos cega para verdades espirituais. Então não adianta, às vezes, uma frequência no ambiente evangélico, definitivamente não define o quanto de Cristo e o quanto do Evangelho eu vivo diariamente. Verdades como essas
compreender verdades como essas e chegar ao arrependimento e a percepção de que, Senhor, eu sou assim, eu estou envergonhando a tua igreja, estou dando mau testemunho de Cristo pela minha presunção, pelo meu orgulho, pela minha vaidade. Eu tento ter ideias melhores do que a tua palavra diz isso, eu digo, mas eu acho coisa nenhuma, eu tenho que achar o que a Bíblia diz. Nossa presunção tira de nós privilégios espirituais maravilhosos, de desistir da nossa arrogância e nos render diante de verdades que muitas delas, a única coisa que eu posso fazer é, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou miserável, pecador. Agora imagine Paulo nos dizendo que é melhor ser o que perde do que o que ganha. É o que está escrito aqui. Isso nos parece sempre muito difícil, porque é um caminho superior, é um padrão de santidade moral que revela as coisas do reino de Deus. E a nossa luta com isso é, sem dúvida, por causa do nosso orgulho. Nós não queremos que os outros sejam melhores que nós. Definitivamente, a gente não quer perder. E as instruções de Paulo aos crentes coríntios só podem ser compreendidas em termos do sistema de valores do reino de Deus, que está em completa oposição aos padrões e valores do mundo que a gente vive, dos incrédulos. E eu não posso querer me identificar com um padrão deste mundo que a Bíblia diz que jaz do maligno. E para fazer isso eu tenho que decidir que perder vai ser melhor do que ganhar. Perder com Cristo é melhor do que ganhar com o mundo. Você vai ter que tomar essa decisão. Porque o mundo está perdendo, mas se eu estou com Cristo vivendo como cidadão do reino dos céus, eu estou ganhando, ainda que para o mundo eu esteja perdendo. Agora, estamos dispostos? É por isso que isso é coisa de crente. Os crentes coríntios tinham o mesmo problema. Eu acredito que o motivo de toda essa discussão, toda essa tensão aqui, está nos versículos 9 e 10 que eu quero ler com vocês. Toda essa problemática ela surgiu em função do que está aqui nos versos 9 e 10. Acompanhe comigo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Eu não vou entrar no mérito de item por item, que podemos afirmar aqui que essas qualidades do mal, qualidades naturais do pecado, uma vez que reinem na vida de uma pessoa, os coloca na condição de não herdarem o reino de Deus. Percebam que eu disse qualidades pecaminosas que reinem, que controlem, que dominem a nossa vida, nos desqualifica de herdeiros, a condição de herdeiros no reino de Deus, é o que o texto bíblico está explicitamente afirmando. A questão é que no nosso texto, aqui nós estamos vendo pessoas que tinham seguramente um histórico muito ruim e faziam parte da igreja de Corinto. É possível que houvesse ali pessoas com essas realidades, ainda com certo controle de um e de outro, mas eu creio que o maior problema ali estava com um histórico de uma vida passada e não de um histórico de uma vida presente, ou de atos ou situações no presente. E mostra, sem dúvida alguma, que vemos aqui esse perfil de pessoas que ninguém espera encontrar no céu, logicamente, com razão. O céu é um lugar santo, o céu é um lugar onde Deus habita. Consequentemente,
como são chamados esses com este perfil que está aqui, os perversos, não estarão lá. A Bíblia chama de perversidade a prática desses pecados. Então a igreja de Corinto, ela inclui aqueles que foram caracterizados um dia por esses pecados. Mas quando essas pessoas se arrependeram e foram salvas pela obra de Cristo na cruz, isso ficou lá no passado. Isso era o que eles eram antes de Cristo, que deveria ser pelo crente confesso, arrependido e salvo, algo devidamente abandonado. E por aqueles que convivem com aqueles crentes que hoje identificaram essas áreas como pecado e abandonaram a prática pecaminosa, algo que deve ser lembrado como situações que eu não quero, não deverei e nem pretendo mais cometer contra Deus, e pessoas justificadas, pessoas regeneradas pelo sangue de Jesus. Então, o arrependimento, nesta perspectiva, significa que nós não somente concordamos com o fato de que somos pecadores, como a Bíblia nos fala da nossa condição, mas que também, pecadores arrependidos, nós passamos de uma vida de pecado para um novo padrão de justiça estabelecido por Cristo na cruz. Uma verdade absolutamente bíblica que nós encontramos na cruz de Cristo, na obra de Cristo em nosso favor. É claro que isso não significa que nós vamos, a partir daí, viver numa situação de nunca mais pecar. Infelizmente, não é assim. Mesmo como pecadores confessos e conscientes daquilo que Cristo fez na cruz por nós, nós ainda pecaremos, mas não continuaremos vivendo na prática do pecado. Não continuaremos como se nada de soberano tivesse acontecido na minha vida, como nós fazíamos antes de ser salvos, pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ele não está negando, quando ele menciona essas situações aqui, na igreja de Corinto, que seguramente era por causa de causas como essas, que eles estavam se pegando lá dentro, se julgando melhores do que os outros, porque alguns vinham com esse histórico e outros não, reivindicando, ressuscitando talvez coisas que já tinham sido confessadas e perdoadas por Jesus Cristo, e querendo botar adiante situações que já tinham sido tratadas em Cristo. O apóstolo Paulo ele não está negando o histórico passado daquelas pessoas, mas ele, sem dúvida, ele está apresentando aqui a solução de Deus para pecadores arrependidos. A solução de Deus para pecadores arrependidos está no verso 11. Assim foram alguns de vocês. Muitos de vocês já foram assim. Muitos de nós já passamos por situações semelhantes a essas na nossa vida sem Cristo. Assim foram alguns de vocês. Mas agora, vocês foram, vamos ler juntos? Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Irmãos, esse é um dos maiores confortos que o crente pode ter. O que nós fomos como incrédulos, não somos mais agora em Jesus Cristo. Amém? Confortador, libertador, consolador. Nossos pecados não foram apenas perdoados. Há um texto que eu gosto muito em Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, diz que nossos pecados foram também esquecidos. Diz assim, Miqueias 7, 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas dos mares. Amém? Como é bom, né? Eu gosto de dizer nesse texto que Deus não somente Ele nos perdoa, como Ele esquece os nossos pecados colocando debaixo dos seus pés, lá nas profundezas dos mares.
Os crentes coríntios, alguns ali meramente religiosos, ainda talvez dentro da igreja, mas faltando uma genuína regeneração, ligados à sabedoria humana e ainda não abraçados com as verdades evangélicas, estavam criando muitos problemas para aqueles que vinham de um histórico muito ruim, aqueles que a Bíblia chama de perversos e que não herdariam o reino dos céus naquela condição. Há uma ilustração muito interessante, quero compartilhar com vocês. É um fato, na verdade ela ilustra, mas é um fato. Quando algumas pessoas que pagam penas aí nas penitenciárias por crimes cometidos, quando essas pessoas elas são libertas por crimes dos mais diversos, muitas dessas pessoas, mesmo libertas, mesmo que tenham pago a sua dívida com a sociedade, muitas delas continuam sendo vistas como criminosas. Elas levam sempre o estigma de que aquele ali, ele é criminoso, ele foi criminoso, sempre levam, como se tivesse que levar uma tabuleta por trás das costas, dizendo, olha, eu matei, eu roubei, eu isso ou aquilo. É um estigma complicado. Sabemos, infelizmente, que muitos que saem, mesmo tendo pago a sua dívida com a sociedade, eles ainda saem com a capacidade, com o potencial criminoso, porque a prisão não tem poder para produzir arrependimento. Na melhor das hipóteses, essas pessoas elas são ex-prisioneiros, ou os ex-prisioneiros são ex-infratores, na melhor das hipóteses. Mas o crente que já foi um ladrão, ou qualquer um dessas qualidades do mal que vemos aqui, ele não é apenas um ex-ladrão, a Bíblia chama ele de nova criação. Muda tudo. 2 Coríntios capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo diz que as coisas antigas elas passaram e foram substituídas pelo novo do Senhor, pelo novo de Deus na vida deles. Porque nós fomos uma vez como incrédulos, nós nunca mais seremos novamente, porque Cristo liberta, transforma a mente e o coração do regenerado, do arrependido, do novo nascido. Irmãos, não haverão cidadãos de segunda classe no céu. Para o céu vão os salvos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, independente do seu histórico. Cristo, o que fez na cruz por nós, é suficiente para nos redimir, nos limpar, nos purificar de toda a culpa, lavar, santificar e justificar. O que nós fomos no passado não determina de forma alguma o que somos hoje, porque a cruz de Cristo nos separa não somente de nossos pecados, mas também do nosso passado. Amém? Verdade gloriosa do Evangelho. É lógico que nós não vamos esquecer ou negar o passado. Mas definitivamente, se estamos em Cristo, Cristo está entre nós no presente e o que nós éramos no passado. São verdades definitivas que envolvem tudo que Cristo fez por pecadores na cruz. Por isso que Paulo insiste em terminar esta discussão afirmando que nós fomos lavados, limpos do nosso pecado, da nossa culpa, nós fomos santificados, separados do pecado para uma vida de santidade com Cristo, e fomos justificados, ou seja, eu gosto muito da doutrina da justificação, que ela nos declara legalmente justos, não porque eu sou bom, porque eu sou perfeito, porque isso não, porque nós sabemos que nós somos pecadores, mas nos declara justos exatamente e unicamente por causa da justiça de Deus que foi manifesta na cruz, quando Ele entregou Jesus na cruz pelos nossos pecados e nos imputou a justiça de Cristo, colocando sobre nós a justiça que Cristo fez na cruz, e tudo isso nós recebemos pela fé.
em Jesus. Tudo isso aconteceu, como o texto no verso 11 nos diz, em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso é libertador. Isso não tem como você... Eu imagino aqueles crentes de Corinto, tudo assim, ó, de boca aberta. Qual o legalismo que eles vão poder usar diante disso? Que tipo de argumento ou sabedoria humana que vai poder se contrapor a verdades tão completas? Como já dizia um professor meu, coisa que vocês já conhecem aqui, para aquele que crê, uma palavra basta. Para aquele que não crê, nem 1000 palavras serão suficientes. Mas para aquele que já um dia rendeu o coração a Jesus e está sofrendo do pecado do orgulho, da autossuficiência, da autojustificação, que está fracassando espiritualmente porque está apegado demais ao seu pecado, dele para diante de verdades libertadoras como essa, ele apenas se rende. Voltando um pouquinho à primeira parte desse texto, eu não creio que estejamos aqui diante de uma imposição ou de uma regra geral de que não podemos comparecer a um tribunal em nenhuma circunstância. Não é isso que o texto está dizendo, nem que o apóstolo Paulo está sugerindo. Mas uma coisa é bastante importante ser dita. Se em Cristo Jesus o que nós fomos no passado não determina o que nós somos hoje, nós precisamos tratar as nossas queixas, as nossas diferenças, as nossas dúvidas uns com os outros, à luz da nova cidadania que recebemos. É possível que surjam situações entre nós que possam nos causar dúvidas e até talvez queixas ou surpresas. Precisamos tratar as coisas entre nós à luz da nova cidadania que recebemos em Jesus Cristo. Amém? Isso é uma verdade absoluta. Deus nos deu, sem dúvida alguma, um novo caminho, um caminho superior em Cristo, e nos deixou esta direção dada por Ele nas Escrituras, para cada uma das demandas que tenhamos que enfrentar em nossa vida. Então, maridos, esposas, pais, filhos, crentes, empregados, patrões, não esperem até que seja tarde demais para tentar curar relacionamentos quebrados. Um dos problemas daqueles crentes lá é que eles ficaram cozinhando os seus desprazeres até o último minuto, até não ter mais o que fazer e provavelmente por causa de muitas crises internas, porque divisão, todo tipo de divisões carnais, pecaminosas, trazem todo tipo de conflitos e tensões. Cristo não está sendo louvado, a igreja não está sendo edificada e Cristo não está sendo honrado através da igreja. Então, todo tipo de conflitos existem. Por quê? Não trataram de acordo com a sua cidadania celestial, como cidadãos do céu, problemas que deveriam ser cuidados e tratados a tempo e da forma certa. Então, maridos, esposas, pais, filhos, crentes na nossa vida como igreja, patrões, empregados, cuidemos de tratar nossas relações nesta perspectiva de um caminho superior que Deus nos deu. Não há demanda que tenhamos na nossa vida que o Senhor não tenha nos dado orientações, um caminho maior e melhor para nós percorrermos. Uma vez lavados, uma vez santificados, uma vez justificados em Cristo Jesus, nós temos tudo o que precisamos para resolver nossas crises à luz do Evangelho, para a glória de Deus e para o nosso bem. Não haverá situação na nossa vida onde não tenhamos nas Escrituras o que precisamos para lidar tanto em situações que vão requerer uma atitude mais dura, como o apóstolo Paulo exigiu que os crentes de Corinto tomassem ali no capítulo 5, como o Senhor Jesus em Mateus 18, como também nos capacite a lidar com as provações, com as pressões que a vida impõe, desfrutando da paz do Senhor, da coragem que vem do Senhor, da sabedoria que vem de Deus, no falar, no ouvir, no agir, no não agir. Não há situações que Deus não tenha nos provido plenamente na sua palavra. Amém?
Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de refletir na Tua palavra, ó Pai, de lembrar de situações que aconteceram lá no primeiro século, que se aproximam tanto da nossa realidade hoje. E o motivo disso, ó Deus, é que pecado ontem é pecado hoje, mas também o Deus de ontem é o Deus de hoje. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso passado, uma vez, por mais difícil que tenha sido, por mais conformado com o mundo que tenha sido, uma vez, ó Deus, renunciado e tendo o pecador confessado os seus pecados, nós temos na cruz tudo o que precisamos para que a nossa vida no passado não determine o que somos no presente. Cristo está entre o nosso passado e o nosso futuro. Louvado seja o nome do Senhor pelo Teu amor, pela cruz de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos, ó Pai, e devemos lidar com as nossas queixas como cidadãos do céu. Nós temos tudo o que precisamos do Senhor para isso. Nos ajude, ó Deus, a honrar o Senhor dentro da igreja e fora da igreja. Que o testemunho da igreja de Cristo, ó Deus, seja revelado pela nossa maneira de nos comportar dentro e fora da igreja. Ajuda-nos, ó Deus querido, a termos um comprometimento com a salvação que recebemos em Jesus Cristo. Temos profunda alegria nisso e revelarmos, ó Deus, a quem servimos em todos os nossos relacionamentos, na maneira como lidamos com as nossas alegrias e tristezas. Assim eu te peço. Te peço pela vida de cada um aqui, ó Deus, leva-os em paz para os seus lares. Supra, ó Deus, as suas necessidades segundo a sua vontade. Dá a direção, dá a consolação, dá alegria. A maior alegria que nós podemos ter, ó Deus, a melhor motivação que podemos ter para termos alegria em dias tão difíceis, é o fato, ó Pai, de que Cristo morreu na cruz por nós. E ainda que morramos, viveremos. Ó Deus querido, ajuda-nos aqui, para que esta seja a nossa maior e fundamental alegria. Assim eu te peço, muito agradecido. Lembrando os enfermos. Temos alguns enfermos, ó Pai, em nossa igreja. Eu peço em nome de Jesus o teu suprimento, saúde física, espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas muitas demandas que temos. Assim eu te peço, muito grato, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.